Bom dia a todos. Aqui quem fala é Egon. Eu serei responsável pela condução desse nosso webinar. Na verdade, é uma sessão de webinars que a Alfa vem promovendo nesse segundo semestre. Tem mais alguns planejados aí, seguramente a equipe de marketing deve comunicar, né, para o grupo que está aqui conosco nesse webinar sobre serviços, especial sobre assistência técnica, né, a partir do Dynamics. Então, mais uma vez, bem-vindos, obrigado pela presença. E a gente vai começar apresentando aqui uma agendazinha para esse nosso encontro de 1 hora. Então, rapidamente sobre Alpha People, agradeço a presença de alguns clientes aqui já de Dynamics, né? Então, já vi uma turminha aqui que já sabe o que é o Dynamics, já sabe o que é Alpha, mas aí eu passo alguns minutinhos ali. O Dynamics 365 aplicado ao Field Service, então esse é o propósito desse webinar. Naturalmente a gente fala um pouquinho de Dynamics, né, da amplitude do Dynamics e como é que o módulo de Field Service se encaixa, né, dentro dessa plataforma de gestão. Convidei o Rodrigo Bocuzzi, que é um dos nossos especialistas em Field Service e também no Dynamics, para mostrar um pouco para a gente do jeitão do produto, né, as principais funcionalidades, dar uma navegada realmente só para ilustrar daquele gostinho, né, de quero mais em cima da plataforma. E depois do evento, naturalmente, a gente fica à disposição para visitá-los e para fazer um aprofundamento maior, não só das funcionalidades, mas também do entendimento da realidade de cada um, né? Até vendo a lista ali, eu já vi pessoas, né, de diferentes segmentos, né, de gente ali do real estate, gente de consultoria, né, de serviços profissionais, enfim. Esse módulo de Field Service, que nós vamos ver mais à frente aqui, ele tem um bom fit, né, para diversas indústrias, né? Então, aproveitar o grupo que está aqui, tentar falar um pouquinho também voltado a cada uma dessas realidades, né? Muito bem, então, rapidamente aqui sobre a Alfa. Alfa do Brasil. Aproveitar, a Alfa é uma empresa global, 18 países. Não sei se a lista está atualizada, né? Faltam 2 ali, mas em 18 países. Tem um histórico bastante grande, né, com a tecnologia da Microsoft. No Brasil são praticamente 15 anos, na Europa mais do que isso, sempre focada na tecnologia da Microsoft e sempre focada na questão da gestão empresarial, ali, no que nós chamamos de wall-to-wall. Ao back, entregando a plataforma Dynamics mundo afora. Em relação à nossa operação brasileira, escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, também uma cobertura focada no Dynamics e também algumas tecnologias adjacentes, Power BI, Power Apps, Flow, algumas tecnologias que contribuem aqui com a consultoria na hora da entrega dos projetos, né, de gestão. Pode ir um pouquinho mais aí, o Rodrigo está me ajudando aqui nos enters, aí eu vou ter que ficar falando, Rodrigo, por favor, dê um enter. Agora vamos trocar aqui. A questão da oferta, né, como é que nós estamos organizados, não só no Brasil, mas também em outros países, né? Eu acabei não falando muito dos outros países, mas a gente também consegue apoio para os nossos clientes aqui na América Latina, né? Então, alguns projetos que a gente começa pelo Brasil e carrega para a América Latina, e o inverso também é verdade. E algumas vezes também projetos europeus, né, que também chegam para nós aqui, e o inverso também é verdade. A oferta ela é bastante baseada na questão da consultoria. Naturalmente, o Dynamics ele é uma aquarela, né? A gente brinca que é uma aquarela, um Lego, né? Que traz um kit funcional bem interessante para um setup rápido, mas também traz todo o ferramental para uma personalização, né? Para uma verticalização ali, para aquela coisa mais próxima ou 100% moldada ali à realidade, aos processos e à estratégia do cliente. Então, a área de consultoria para a gente ela é fundamental, muitas vezes essa área que de fato desenha o caminho, faz ali o blueprint, né, o caminho que a empresa pretende seguir em termos de estratégia de negócio aplicada aos seus processos, e aí o Dynamics como plataforma, né, para que esses processos ocorram dentro da estratégia combinada. Então, a consultoria apoia muitas vezes lá atrás, nesse blueprint, no desenho, e muitas vezes mais para frente, na implementação realmente de um kit funcional pré-existente dentro do Dynamics, que atende de alguma forma ali a demanda do negócio. Mantemos também uma área de sustentação para o pós-projeto. Depois que os projetos estão encerrados, né, a gente consegue manter então um contato com os nossos clientes ali, apoiando, né, dúvidas de produto, melhorias, enfim. A Microsoft também mantém uma sustentação aos clientes, mas sempre com foco no produto, e a Alfa, além do foco no produto, também no projeto que foi entregue. Mantemos uma fábrica de software. Um pedaço da fábrica está em São Paulo, outro pedaço em Porto Alegre, então a gente consegue acelerar bastante os desenvolvimentos, né? Às vezes você tem um desenvolvimento grande ali de integração, por exemplo, a gente vai falar um pouco disso, né?
aqui. Alguns dos senhores não usam, por exemplo, o RP da Microsoft, e se nós optarmos pelo Field Service, né, do Dynamics, seguramente uma integração entre sistemas será demandada e nesses casos a gente costuma usar a nossa fábrica de software para acelerar esse desenvolvimento, por exemplo, de integrações, tá bem? Mantemos também algumas especialidades, nós chamamos de especialidades da verticalização do Dynamics, né? Então nós temos alguns produtos que foram construídos pela Alpha, né, propriedade intelectual mesmo desenvolvida sob a plataforma Microsoft e que acelera os nossos projetos e endereçam ali com mais pertinência alguns segmentos, né? O Real Estate, por exemplo, eu vi alguns convidados nossos aqui do Real Estate. Então, aquela coisa de, né, empreendimento, torre-unidade, processo de vistoria, entrega de chaves. Então, a gente entende um pouquinho, de uma forma mais verticalizada, alguns desses processos. Mantemos também duas parcerias, uma com a FYI para capacitação, né, são as academias de Dynamics, né, tanto para o nosso time aqui, quanto para os nossos clientes, né? E vocês são convidados a conhecer mais lá da FYI e eventualmente se capacitarem também na plataforma Dynamics, que traz esse poder, tá? Vocês podem ser bastante autônomos no Dynamics, como a consultoria aqui o é, né? Então é um produto que dá bastante liberdade para que nós venhamos a construir aí as nossas aplicações, né, as nossas regras de negócio, enfim. E uma parceria com a CodeK que desenvolve add-ons para o Dynamics, né? Então o que a Microsoft não endereça funcionalmente, a CodeK vê nisso uma oportunidade. Naturalmente a Microsoft tem acelerado demais aí, né, os kits funcionais, né? Hoje em dia a gente brinca que está difícil, né, da CodeK ser tão criativa, né, na construção de add-ons, dado que o produto vem acelerando demais. Tudo bem, Rodrigo, podemos partir já para o próximo slide aqui. Então, isso sobre a Alpha, pessoal. Se vocês forem tendo questionamentos, se quiserem usar o chat, podem ir perguntando. O nosso time está aqui, a gente já vai respondendo em paralelo aí à medida que a gente vai avançando com a apresentação. Pode passar rápido, né? Alguns clientes nossos, né? Alguns, inclusive, aqui conosco no webinar. Pode passar, Rodrigo, por favor. Outros setores, enfim. Muito bem. Dynamics 365, uma visão geral, antes de nós engatarmos aqui com a questão do Field Service. Como eu já antecipei, né, a plataforma da Microsoft Dynamics é uma plataforma que une o front office e o back office, né, questão do CRM e do RP. RP é tranquilo, todo mundo, né, viveu fortemente isso nos anos 90, né, no final dos anos 90, começo de 2000, muito fortemente o CRM, e a Microsoft tem endereçado essas duas práticas, né, o front office da empresa, né, toda a parte de marketing digital, geração de demanda, toda a parte de vendas, toda a parte de atendimento, endereçado isso junto com a questão do back-office, né? Com toda a parte fiscal, financeira, recebimento, né? A parte de suprimentos, enfim, essa coisa toda integrada é realmente o Dynamics 365. Então, é uma das poucas plataformas hoje que consegue ter essa amplitude dentro de uma única tecnologia, enfim, e que favorece demais, né, a nós, da consultoria, né, na hora de entregar um projeto mais wall-to-wall, né, mais wide ali em termos de processos, tá certo? E favorece muito a vida do cliente também, né, com custo de propriedade menor, né, menos tecnologias para adoção, ou tecnologias diferentes, digamos, né, adoção, manutenção, enfim, menos técnicos, né, ou com menos especialidades, né, você consegue reunir em torno de uma única plataforma muito do negócio, né. Dynamics, então, 365, ele tem essa preocupação com vendas, com marketing, com serviços, como vocês veem, mas também com toda a questão de operações. A gente lê ali operations, né? Mas dentro de operations cabe um mundo, né? Um mundo de chão de fábrica, de recebimento, de custeio, enfim, tudo que envolve, de fato, uma aplicação de RP. E a parte financeira. E um destaque aqui para a parte de talent, eu não sei o quanto vocês têm acompanhado, mas a Microsoft tem uma preocupação também com gente, né? Com pessoas, né? Onde localizar, né? Como contratar essas pessoas, como fazer um onboard seguro dessas pessoas, como desenvolver a carreira dessas pessoas. Naturalmente são as pessoas que vão frequentar, né, essas nossas aplicações do front office e do back office. São as pessoas que vão trabalhar no nosso field service daqui a pouco, né, durante a apresentação, né? Então como é que a gente mantém essa prática de localizar as pessoas certas, trazê-las para dentro de casa, capacitá-las, né, mantê-las motivadas para o dia a dia da operação das nossas tecnologias, no dia a dia aí da relação com os clientes. Pode ir um pouquinho mais, Rodrigo. Um pequeno slide. Não vamos estressar esse slide totalmente aqui, né? Mas só para vocês sentirem a amplitude da plataforma Dynamics 365. O foco do webinar é falar estritamente sobre Field Service, mas é legal que vocês tenham essa visão mais ampla. Então, o Dynamics está preparado para N públicos de relacionamento, né? Não só o nosso cliente, pessoa física ou jurídica,
na questão do field service, né? Mas para públicos de relacionamento em geral. Clientes nossos usam Dynamics, por exemplo, para gestão de canal, de parceiros de negócio. Né? Temos seguradoras, por exemplo, lá com milhares de corretores que utilizam o Dynamics, né, como ferramenta de trabalho. Relação com investidores, clientes nossos que partiram para o IPO e que têm uma preocupação com a gestão desses sócios, né, desses investidores de alguma forma, preparando material sob medida, com uma comunicação sob medida para cada um desses, não? Então, relação com investidores, parceiros, algumas empresas estão num cenário tão competitivo que a informação da concorrência clipada, atualizada, disposta, presente é muito importante. Então, muitas vezes o Dynamics sendo usado para a gestão de concorrentes, né? Então, toda uma lista ali possível de públicos, o cliente interno, que também é bastante comum, né? Centros de serviços compartilhados, enfim, tecnologia realmente para dentro de casa, né? ITSM, né? Para gestão de recursos de TI, enfim. Então, públicos diversos devem estar pronto. A multicanalidade, que é nativa no Dynamics, né? O Dynamics, na verdade, ele não começa multicanal lá em 2004, mas ele vai ganhando pesquisa de desenvolvimento. Lá no começo não tínhamos notícia de social, lá no início, em 2004, mas as redes sociais ganham força e hoje o Dynamics é um produto que tem essa canalidade, inclusive na questão do social, né? Nas versões atuais, você consegue produzir conteúdo e fazer postagens sociais, por exemplo, no Facebook, no LinkedIn. Microsoft comprou o próprio LinkedIn. Mobilidade, né, uma tecnologia que cresceu super aí dentro da Microsoft com Power Apps, né? Os próprios produtos que a Microsoft, essas funcionalidades que vocês vão ver daqui a pouco de Field Service, né, já dispõem de mobilidade, então está bastante interessante também. Então a questão da canalidade é do Dynamics, né? A própria ferramenta de chat, né? Então a Microsoft agora nesse release de outubro passou a contar também com uma ferramenta de chat própria. Até então nós usávamos algumas ferramentas de mercado de chat, mas agora já tem a própria. Bot, que é uma coisa que ela já anuncia há um tempo, e a gente já tem as primeiras entregas sendo feitas, né, usando um serviço do Azure, na verdade. Para quem conhece um pouquinho mais do modelo Microsoft, sabe o que eu estou falando, né? O Azure tem uma série de serviços que, sei lá, 10 anos atrás seriam coisas da NASA, né, que você ia gastar um caminhão de dinheiro para ter, né? Machine Learning, né, modelos matemáticos, estatísticos, o próprio bot. Então, hoje em dia, por cents ali, você consegue contratar isso, trazer para dentro da tecnologia. Vamos falar um pouco mais também da questão do IoT durante a apresentação de Field Service. Então, também um outro serviço super disponível a partir do Azure e que o Dynamics, como plataforma de negócios, vai consumir, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do IoT ali também. Enfim, então, múltiplos públicos, múltiplos canais, ferramentas com kit funcional pronto para uso imediato. Então, tem gente que não tem nada ou tem pouco. Chamado esses follow-ups, essas comunicações por e-mail, por telefonema, eu passo a ter o Dynamics, então, como uma sustentação aqui, de uma forma muito pronta, né? Então, não quero ser criativo. Eu já vi que tem um lugar para eu cadastrar o meu SLA, um lugar para eu cadastrar os meus tipos de serviço, quero partir disso aí, um lugar para eu cadastrar os meus recursos com a habilidade de cada um, eu vi que tem um lugar para eu fazer um agendamento, putz, cara, eu não vou inventar roda, vou usar o que está dentro da caixinha, e se no futuro eu perceber que tem algumas cerejas de bolo que eu gostaria de acrescentar, legal que o ferramental da Microsoft tem toda essa liberdade, né, de extensão de modelo de dados, de construção de regras de negócio em alto nível, de construção de novos SLAs em alto nível, enfim, aí toda a diversidade que a plataforma traz. Então, Dynamics amplo, né? Amplo, ligado, se vocês perceberem ali os azuis mais claros, né, a parte do front office, e do lado direito, o Financial and Operations, ligado inclusive ao Field Service, tá? Então isso também é uma coisa ótima, né? Você não tem que pensar numa integração do Field Service com o seu sistema de gestão. Caso vocês optem por usar também o back-office do Dynamics, isso já está pronto. Naturalmente, se vocês tiverem um outro back-office, a gente vai insistir um pouquinho mais à frente. Já falei disso, estou falando de novo, né? Se você usa, de repente, um SAP, um Oracle, para a questão do back-office, uma TOTUS, nada impede que nós utilizemos o Dynamics na frente para Field Service integrado ao teu legado. Naturalmente, aí tem uma milha a mais, né? Um esforço adicional de integração, mas nada proibitivo. As tecnologias hoje estão bem documentadas nessa camada de integração. Tem, de fato, um esforço a mais ali. Dynamics 365, então, abrangendo os quadrinhos azuis claros e o Financial and Operations, o Talent, o Retail, o Business Center. E ao lado, todo o poder da plataforma, o uso do Office 365, a parte de mobilidade com Power Apps, enfim. E embaixo, pessoal, dessa plataforma toda de negócio, de gestão, está lá o Power BI, que vocês conhecem, né? Um aplicativo Microsoft aí para construção de informação executiva gerencial, Flow, integrando
aplicações SaaS do mercado. A Microsoft tem um catálogo lá de centenas de aplicações SaaS. Eu quero pegar um dado do AdWords e trazê-los para dentro do Dynamics. Ok. Eu sou um usuário de MailChimp, não quero usar os recursos do Dynamics de disparo de e-mail. Vou integrar, então, o Dynamics via Flow com o MailChimp. Já com esses serviços de integração prontos, arrasta e solta, né? Sem precisar derivar nada, enfim, sem precisar construir nada. O próprio Power Apps, aplicações de construção de aplicações corporativas móveis, né? Com arrasta e solta também. Está indo muito, pessoal, essa plataforma muito na direção do business designer, né? Menos código e mais business designer, muito mais de arrasta e solta, muito mais de entendimento ali da lógica dos negócios e menos do código propriamente. Naturalmente o código continua existindo nessa plataforma, mas eu já vejo um desbalanço, né? No passado, talvez mais código e menos arrasta e solta, hoje seguramente mais arrasta e solta e menos código, tá? Enfim, nuvem ou on-premise, tá? Então é uma característica que o Dynamics ainda mantém, né? Ao contrário de algumas plataformas aí que são estritamente nuvem, ele mantém essa característica do local. Para a nossa carteira de clientes é legal, tem alguns clientes que não vão abrir mão, já tem infraestrutura mais do que paga, né? Enfim, e que ainda resistem a essa questão da nuvem, e aí o local acaba sendo uma alternativa, né? Ainda. Podemos ir para frente, Rodrigo? E aí vamos passar mais rápido, pessoal, para chegar no Field Service, então. Só esse poder da plataforma que eu já falei para vocês, né, que é grande, bastante, né, e quando você traz, pode dar um enter ali, o Office para perto, né, marca um dado no Dynamics aqui, joga para uma planilha Excel, pivotante, marca um dado, jogo isso para um template de Word, e já me prepara um contrato de serviço, enfim, uma proposta comercial. Usar o Power Apps, usar o Flow, usar o Common Data Service para ter um repositório único de dados que serve à companhia como um todo, independente das plataformas tecnológicas. Usar os serviços do Azure, de IoT, que nós vamos falar mais durante o Field Service, ou de Cortana para a parte de Intelligence, ou de informação executiva gerencial a partir do Power BI. Ou então contar com uma loja onde é DOMS para Dynamics, soluções verticalizadas, né? Por exemplo, a gente tem alguns segmentos aqui no Brasil muito interessantes, né? A área financeira usa demais Dynamics. Hoje tem bancos digitais prontos no Dynamics. Você baixa lá da internet, sobe um modelo de dados totalmente específico para banco e consegue operar um banco, de repente, do dia para a noite. Você fala, mas coisa simples. Simples, né? Lógico que tem que prestar atenção, cuidado, olhar bem esses add-ons, mas eles estão dispostos lá dentro do App Source da Microsoft. A própria Alpha, né, algumas soluções dela a gente dispõe dentro desse App Source, porque leva um pouco mais de verticalização, leva uma aceleração, né, para as entregas dos projetos. Podemos passar rápido aqui agora, Rodrigo? Vamos lá dar um Enter aqui. Então vejam, de repente eu tenho um Dynamics seco, mas aí eu penduro um Office em cima, uso recursos do Office integrado, esse é o poder da plataforma. Trago um recurso de LinkedIn para nós, que vamos prospectar, de repente, né, novos clientes, né, para levar a nossa oferta de assistência técnica, né, um mecanismo super interessante. Ou então soluções via parceiros. Então perceba esse espectro, né, que parte do Dynamics, que é rico funcionalmente, que traz uma plataforma de fácil configuração e extensão, mas que sofre esse incremento de poder do Office, do LinkedIn, de soluções de parceiros. É disso que a gente está falando no Dynamics. Agora, mais especificamente, o Field Service, pessoal, para nós aqui. Quando a gente olha especificamente esse módulo, esse composto de funcionalidades, naturalmente ele aproveita todo esse poder da plataforma, pode estar focado na assistência técnica, deixando de lado todos os outros processos da empresa. Ou casando os outros processos da empresa. Não vamos falar a partir de agora do Field Service, mas entendam que esse Field Service sozinho, ele não vive. Na verdade, ele depende de uma geração de demanda do próximo cliente lá na ponta, no marketing digital. Como ele também depende, eventualmente, do meu processo de pedidos de compra, que está lá no RP, porque, afinal de contas, para prestar assistência técnica, talvez eu precise de insumo no ponto de prestação do serviço. E aí dá-lhe botar pedido de compra em algum lugar, né? Dá-lhe ter bons fornecedores sendo contatados para aquisição desse material de base. Muito bem, então eu vou poupá-los aqui das estatísticas, né? Mas são aquelas estatísticas introdutórias. Depois a gente compartilha com vocês esses slides, tá certo? Mas é isso aí. Solicitações de serviço requerem visitas de campo, estatísticas. E a gente tem alguns números que não somos nós que produzimos, mas a gente ouve do mercado. Dia desses eu ouvi que existem mais técnicos em campo do que gente vendendo. Então, já havia um sentimento de que, automação de força de vendas é nobre, todo mundo tem que cuidar disso, é muita gente em campo, as empresas precisam cuidar disso, os vendedores de tecnologia, ou quem produz tecnologia, tem que olhar para esse público, porque é um público importante, que circula, enfim, que tem mobilidade, que precisa de informação no ponto do relacionamento, no ponto da interação, é muito importante para a empresa, mas a gente nota que a assistência técnica é uma relevância
igual ou maior. Então, algumas estatísticas aqui. Esse é o drama do mercado, que sabe aquelas equações que não param em pé? Se você tem 3, 4 variáveis, se você quiser ser o máximo nas 3 ou 4 variáveis, você nunca consegue concluir porque a fórmula não fecha. Alguma coisa você perde. Aqui, de uma forma mais simplória, né, a gente observa que o pessoal quer melhorar a satisfação e também a produtividade, né? Esse é o objetivo. Mas o que você vê mais no mercado é isso. Às vezes a satisfação está ruim, a produtividade está boa, porque o sujeito vai prestar um serviço na sua casa lá, é aquela coisa horrível, beleza? E a satisfação cai por isso, né? Então, como é que eu mantenho as duas coisas alinhadas, né? A satisfação e a produtividade juntas, né? Esse é o objetivo, né? E a transformação digital, né? Ela permite isso, a gente vai tentar enxergar por quê, né? E como. Enfim, ninguém tem dúvida, né? O cliente primeiro, aquela conversa toda, né? Interações conectadas, seguramente. Quando a gente fala de interações conectadas, é isso. É o técnico na ponta, o cara que está cuidando do dispatch aqui, do agendamento em sintonia, o cara que está comprando materiais lá em outro lugar em sintonia, o cara que está fazendo uma gestão de fluxo de caixa, né? Do acompanhamento do desempenho da empresa em sintonia, porque esse negócio é orgânico, né? Essas pontas todas interagindo no processo da assistência técnica vão gerando seus inputs e essas interações conectadas, seja com o cliente lá na ponta, né? Seja para dentro da empresa, com os fornecedores, enfim, com os terceiros envolvidos no processo, é o que nos move. E a famosa coisa do empoderar. É quando eu falo que a tecnologia ela escapa do código e está cada vez mais business designer, né, na direção do empoderar, né? Quando eu dou autonomia para um técnico na ponta, autonomia controlada, naturalmente, né? Quando eu ofereço modelos possíveis que ele lá na ponta pode desenvolver junto ao cliente, talvez até uma oferta cruzada. Ele está indo para fazer uma assistência técnica, mas está vendo uma oportunidade ali. Por que eu não posso dar autonomia, né? Por que eu não posso empoderá-lo para que naquela hora ele me ajude, inclusive, com aspectos da nova venda, do novo negócio? Então aí eu vou poupá-los dessa discussão da empoderação, mas é disso que a gente está falando, desses temas que nos deem cada vez mais autonomia para o negócio, que essas interações, de alguma forma, elas nos tragam o poder do empoderamento, não só local, para a minha operação focada ali no field service, mas pensando na organização como um todo. Naturalmente, isso puxa um tipo de profissional diferente, tá? Muitas vezes não é aquele técnico que a gente encontra na nossa casa lá, apertando o parafuso do fogão. Mas a ideia é essa, a tecnologia está indo nessa direção. No futuro, talvez nós tenhamos essa massa de serviços melhor preparada. Que essa é uma outra preocupação que a tecnologia não resolve sozinha, tá? Que é gente, né? Principalmente para assistência técnica, tá? Na minha opinião. Eu não sei sobre vocês, mas a experiência que eu tenho da assistência técnica é ruim. Bem ruim. Serviços no Brasil, de uma forma geral, e eu acho que tem países que a coisa vai melhor, né? Por exemplo, a gente tem a sede lá na Dinamarca. Na Dinamarca é um negócio curiosíssimo, assim, né? Para você vender sua casa, toda a parte de infraestrutura da casa tem que estar funcionando, senão você é multado, beleza? Então é uma coisa muito louca, há uma exigência e uma cobrança local, cultural, de que aquilo esteja funcionando. E para aquilo estar funcionando, você tem que ter excelentes serviços sendo prestados, e esses serviços são muito exigidos, não? Competição alta, alto nível de exigência e profissionais que têm orgulho de fazer o que fazem, né? Então a tecnologia não resolve esse problema, né? Ela ajuda. Vamos para frente aí. Muito bem. Aguardando a transição. Então, isso aqui é uma pequena jornadinha, né? Pensando no Dynamics, né? Agora a gente vai focar mais para o Dynamics para o modo de Field Service. É um pouco disso aqui, né? Como é que a gente pode fazer uma excelente gestão de contratos, né? Naturalmente, quem trabalha com assistência técnica tem essa preocupação com gestão de contrato, né? O que está em garantia, o que não está, quais são os limites, os direitos que esse contrato nos dá. Então, o Field Service controla super bem essa questão dos direitos, né? Esses modelos, né, desses contratos, baseados em serviços, baseados em realidades, em geografia de cliente, enfim, do que o cliente representa para a empresa. Então, uma combinatória, uma configuração grande aqui de contratos no Dynamics em alto nível. A parte de programação e agendamento, que na minha opinião é a cereja do bolo dessa tecnologia. A gente sabe que os sistemas, de uma forma geral, têm lá os modelos de dispatch, né, de agendamento. Mas o Dynamics, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais disso, né? Eu acho que ele tem uns segredinhos ali interessantes, né? Tem uma ferramenta que eles chamam de... é a questão de planejamento de recursos universal. Ela nasce para ser usada dentro do Field Service, mas acreditem, nessa versão atual, ela já serve para otimizar e planejar outros recursos do Dynamics, outros objetos do Dynamics, não estritamente a ordem de serviço com o técnico, tá? Mas a gente vai falar mais disso à frente, tá? Que é o recurso de otimização de recursos universal, para a parte da programação e agendamento. Gestão de inventário, seguramente aqui uma gestão de inventário, que se a gente tiver um ERP integrado, aí eu acho que ela fecha o ciclo completo, né, de gestão desse inventário, né? Principalmente para quem tem essa coisa dos materiais, né, dos equipamentos, dos materiais, né, lá na ponta, para reposição, para a nossa ordem de serviços. A mobilidade, que para esse time é imprescindível, né? Então a mobilidade realmente onde ele consegue ter o poder da informação disposta lá,
seja para o roteiro, para o check-in no cliente, né? O roteiro que eu digo da ação, da atividade que ele vai executar, né? Do documento, da OS que foi efetivamente aberta, né? Toda a disposição de materiais, todos os procedimentos de execução que ele vai ter, até a finalização dos serviços, uma assinatura do cliente lá na ponta, e aquilo que a gente falou de empoderamento. De repente ele pode vender para a gente, ou pode criar lá um insight de vendas, por exemplo, ou um insight de marketing, pode realizar uma pesquisa para a gente de campo, que muitas vezes meu time de potencial de mercado lá em marketing está demandando, enfim. Então essa questão da mobilidade muito forte nesses aspectos todos e mais alguns ainda para vocês conhecerem, tá? O serviço de campo conectado, e aí a questão do IoT vai entrar forte, né? A Microsoft tem feito um investimento grande. O IoT em si, o hardware, não é mais problema. Hoje está barato, existe aos montes, né? A própria Microsoft não casa com ninguém, mas a gente tem feito alguns projetos aí com Rational, por exemplo, envolvido, mas tem dezenas de fornecedores para isso. E aí os equipamentos, muitas vezes, que a gente presta o serviço, alguns desses equipamentos já nascem na fábrica com um bom nível de inteligência, ou seja, já tem um IoT ali, o que ele só precisa do fechamento disso, o serviço disposto para essa comunicação, né? E aí a beleza dessa coisa conectada é que é o equipamento falando, né? É o equipamento eventualmente abrindo essa OS para a gente, né? Essa OS sendo priorizada, eu trabalhando de uma forma, de repente, um pouco mais preventiva, a gente vai falar disso. E essa experiência centrada no cliente, né? É o que todo mundo busca, né? Em última instância, esse cara é o nosso juiz, né? Então, o que se fala aí para o CRM em termos de marketing e vendas vale também para assistência técnica. Indo um pouquinho mais aqui. Aí eu começo, né? O Rodrigo depois ele vai tentar passar rapidamente por essas funcionalidades, né? A gente já está aqui com 27 minutos, né? A ideia é que a gente vá até às 11, então eu vou ver se eu falo mais uns 10 minutinhos aqui só, e depois a gente já passa a palavra para o Rodrigo dar uma navegada e a gente abre para perguntas e respostas. Mas aí eu começo a trazer aquele primeiro elemento da jornada, que é a gestão de contratos. A gestão de contratos para a gente, pessoal, ela pode ser tratada estritamente como gestão de contratos e, por exemplo, a parte de vendas está sendo conduzida numa outra ferramenta. Acontece, tá? Também não tem nenhum impeditivo aqui. Eu uso o Salesforce lá para automação de vendas. Pô, que pena, hein? Podia estar usando Dynamics. Mas se está usando o Salesforce, nada impede que eu construa essa visão de oportunidade, né? Ou de cotação, ou de venda, né? Lá dentro do Salesforce, e quando a coisa concretiza, eu imediatamente converta aquele processo comercial num contrato de assistência técnica, num contrato de serviços aqui no Dynamics via integração. Lógico que o bonito seria trabalhar desde a geração de demanda no Dynamics, passando por todo o ciclo da venda, né, o nosso pipeline, o nosso forecast, porque normalmente quem vende um serviço recorrente como esse, normalmente o ciclo de venda não é curto. Normalmente é um ciclo longo mesmo, onde você tem a figura do pipeline e do forecast para ser acompanhado. E quando você recebe o win, você tem a figura do contrato muito forte, contrato de prestação de serviço. Depois esse consumo do contrato no dia a dia do atendimento, né? Ninguém vai fazer um planejamento, um agendamento sem que esse contrato esteja ali ao lado, né? Sendo consultado, né? E trazendo os próprios limites em tempo de operação para evitar, eventualmente, uma prestação de serviço para alguém que não teria direito. Ok? Ou negar, muitas vezes, uma prestação de serviços para alguém que está totalmente coberto por um contrato. Mas o dia a dia louco, né? Não assistêmico, muitas vezes, e não organizado, né? Faz com que muitas vezes a gente cometa alguns errinhos ali, gastando mais dinheiro do que devia, ou gastando menos dinheiro do que poderia, ou devia também. Então, ele faz essa gestão de contratos que pode começar lá em vendas, né? Com oportunidades, com cotação, né? Até desembocar, de fato, nesse contrato de serviços, né? Fazendo essa linha completa. A gente vai passar daqui a pouco por isso. Gestão de contratos, um pouquinho mais para frente aqui. O Rodrigo deu mais um enter para a gente aqui. Programação e agendamento, né? Carga de trabalho balanceado, melhor técnico, otimize horários. Isso aqui já tem a ver com o tal do RSO que a gente dizia, né? Que é o Resource Schedule Optimizer, que agora está virando Universal Resource Scheduler, que esquedula para o Field Service, mas esquedula para qualquer outra coisa, né? Recursos dentro da empresa. Então, a beleza aqui é exatamente isso. Receber uma demanda numa OS. Como é que essa OS nasceu? Bom, um técnico em campo pode estar abrindo. O cliente pode estar abrindo via um portal. O IoT da máquina do sujeito, ou um IoT de ambiente, por exemplo, a gente está fazendo uma prova de conceito em granja. Então, de repente, aquele sensor de temperatura ou de umidade que está lá na granja, é ele o disparador disso aí. Mas o importante é que bate no Dynamics isso aí e já tem um workflow, já começa o controle do SLA ali, que exatamente bateu aqui na empresa. Quem é que vai fazer esse planejamento, essa orquestração aqui dentro? Normalmente as empresas têm esse planejador, a figura do planejador. Ela continuará existindo durante um tempo, mas saibam que já há um robô
baseado em inteligência artificial lá do Azure, que traz a melhor combinatória possível de chamados. A gente tem um cliente aqui no Brasil que ele atende mais de 1.000 chamados diariamente. Nem sei se isso é um volume grande para os senhores aí, a gente sabe que tem algumas operações de field service que tem mais do que isso. Mas é uma quantidade muito louca de agentes em campo, com skills diferenciados, enfim, essa combinatória na mão de um ser humano, ela é bem complicada. Eu lembro de ter trabalhado no cursinho universitário no passado, eles tinham não sei quantas unidades e centenas de professores. Acreditem, a orquestração daquelas filipetas de qual aula que o cara tinha no dia era um negócio monumental. Que com uma ferramenta dessa de agendamento com inteligência, talvez esse planejamento dos professores hoje em dia, dentro de uma carga de trabalho, de um balanço de aulas que tem que ser ministrado, né, de um conjunto universo de entrega de matéria para aquelas unidades, para aquelas turmas todas, né, seria ultra facilitado. É disso que a gente está falando. Então, essa parte de agendamento que o Rodrigo vai mostrar daqui a pouco, casa perfeitamente, né? O skill do profissional, o skill da equipe, hoje em dia ele já tem também a parte de agendamento não de um indivíduo só, mas também de um trio, de uma equipe, tá? Então, esse balanço de trabalho que a gente tem versus equipes versus capacitação, né? Considerando as pausas desses recursos, eu falo de recurso, é gente, pessoal, mas também equipamentos, mas também insumo. Tudo isso combinado, né? Então, esse agendamento inteligente automático, onde o fator humano entra muitas vezes para tratar uma exceção, trabalhar eventualmente ali alguma coisa conflitante, em última instância, tá certo? Mas no futuro a gente entende que essa questão da inteligência ela tende a tomar posse, naturalmente baseada em regras que nós, aqui seres humanos, vamos impor de algum jeito, tá? Muito bem, programação e agendamento muito forte no Dynamics, acho que é o grande segredo do Dynamics, desse módulo de Field Service, em minha opinião. Pode ir para o próximo. A gente passou ali pela questão comercial de contrato e que seguramente influencia, né? Nessa hora do agendamento, o contrato está sendo olhado, né? Quando a gente está fazendo esse planejamento dessas OSs que os clientes estão abrindo, o contrato está amarrado ali. Essas OSs não vão nascer do além, do nada, sem essas regras comerciais que foram firmadas anteriormente. A gestão de inventário que a gente falou para Field Service, isso é super importante. Então, seja integrando com o atual RP de vocês, seja usando a parte do back-office do nosso Dynamics, ou eventualmente, caras, fazendo uma coisa standalone no Dynamics. Mas aí prepare-se, a gente vai ter que manter em sintonia, né, essa informação de inventário dentro do Dynamics. O Dynamics tem estrutura de dados ali, mesmo sem o RP dele, eventualmente só com front office, mas aí isso vai demandar uma atualização, vai gerar um trabalho ali que possibilita mais erros, ok, pessoal? Mas dá para eu ficar, enfim, mantendo esse estoque, né, esse controle de inventário estritamente no front office, né, descolado de uma ferramenta de RP, seja ela o Dynamics ou o sistema de vocês, mas aí o controle é mais pesado aqui. Mas ainda assim, se a gente não tem nada, justificaria, tá, esses apontamentos, esse consumo, né, e esse crescimento desse inventário para o lado de cá. Tá? O técnico, naturalmente, vai usufruir desse inventário de forma remota, né, então isso aí também acho que é interessante. Fazer essa gestão do que está sendo consumido lá na ponta, minimizar esse ralo, né, das peças que somem e da indisponibilidade disso que retarda ou atrapalha a nossa prestação de serviço de alguma forma. Outro componente importante do Field Service, né, depois da gestão de inventário, é a mobilidade, que a gente já estressou, falou um pouquinho dela aqui, mas é isso. Né, então, ele já traz um aplicativo de mobilidade para os nossos técnicos, com todo esse controle de rota, exceção ali, uma condição específica que a gente queira colocar, humana, ok? Mas a questão da rota, o sequenciamento, os recursos de check-in, check-out, ter essa informação disponível na ponta, da OS completa, né, com tudo que foi conversado, muitas vezes lá com a central de atendimento ainda, tá certo? Ou com todo o subsídio que o cliente já nos ofereceu. A ideia aqui, pessoal, a gente vê muito isso em assistência técnica, né? Que é o alarme falso, né? A gente tem vários clientes nossos que usam muito fortemente a questão da assistência técnica em campo. Uma das dores principais do cara é ir lá e o sujeito não está na residência. A pessoa que atende naquela residência, muitas vezes um colaborador lá do residente, né, não está informada, não deixa o cara entrar, enfim. Ou então ele chega lá e o problema que ele está indo para tratar não tem nada a ver com o produto ou serviço da empresa. Curiosamente, assim, né? Se a gente conseguisse abrir uma OS dessa com mais subsídio, né, com imagens, com vídeos, uma informação mais rica, e tem esse recurso hoje no Dynamics, né, para uma abertura mais rica,
Usar também de forma inteligente, né, o histórico desse cliente, né? Sabe a história do lobo? Alarmes falsos todos que esse cliente já nos trouxe na história dele, levar isso como uma variável, promover um double check, né? Ele está abrindo via um portal de forma automática. Mas quando eu percebo, por um modelo matemático, usando a inteligência do Dynamics, que aquele cara é um sujeito que merece um double check antes do envio do técnico. Então vamos fazer uma ligação, vamos tentar procurar uma evidência adicional, né? Sabe aquela coisa tô com um problema aqui na TV a cabo. Na verdade, você vai lá, o problema não é na TV, o problema é de uma infraestrutura, né? O poste foi derrubado. Então, assim, tem uma coisa a mais ali que não foi observada, né? Ou então aquele cara que te chama e a hora que você chega lá, o fio que está quebrado não é o seu, né? Enfim. Então, aspectos mesmo de orquestração, né? Nessa abertura, inteligência nessa abertura, um double check antes de fazer o gasto principal, que é botar o técnico na rota, né? Com todo o kit de ferramenta, com o insumo dele, tomando o tempo dele que poderia estar sendo otimizado caso esse double check tivesse sido feito, evitando ali eventualmente um no-show. Então, horários agendados, histórico, instruções na ponta, conclusão de ordem de serviço, inclusive a parte da assinatura, né? Hoje também essa questão da assinatura, né? Do comprovante de que o serviço foi prestado também é bastante relevante. O técnico certo, no local certo, com a informação disposta certa, com o kit de ferramenta certo. Quantas vezes eu já recebi técnico em casa que ele não consegue concluir o chamado naquele ponto? Muitas vezes por minha culpa, que não tem toda a informação necessária, não deu o modelo do equipamento certo, enfim. Muitas vezes pelo próprio técnico faltou aquela pecinha, ou ele descobre alguma coisa a mais. Então, como é que a gente orquestra melhor isso tudo? O Dynamics está bom para isso, e a parte de mobilidade retrata super bem cada um desses elementos, né? Mais um tópicozinho depois da mobilidade aqui, vamos entrar com essa questão do IoT, né? Isso tá bem forte. Então, a gente já falou aqui que o hardware, de uma forma geral, tem disposto esses sensores. Tem sensor barato para a gente acoplar, temperatura, umidade, eu usei alguns exemplos aqui, pressão, né? Então coisas aí que estão equipando cada vez mais. Esses equipamentos já existiam, tá, nas linhas de fabricação de uma forma geral. Os contadores, né? Hoje em dia são esses IoTs, né? Cada vez mais baratos e inteligentes. Então a Microsoft oferece esses serviços de captura disso e transformação disso em ordens de serviço. O que a gente está buscando aqui? Buscando trabalhar de um modelo mais preventivo, talvez até mais preditivo, né? Então aquele rolamento já deu 300 mil roladas. Isso a gente já vê, né? Você pega essas empresas de rolamento, elas já têm rolamentos inteligentes há década, beleza? Você pega clientes nossos mesmo, de equipamentos, né? Máquinas e equipamentos, eles já fazem a telemetria do equipamento, da máquina de campo, por exemplo, há muito tempo. Então, como é que a gente turbina isso, né? Como é que a gente pode baixar a barra aqui, botar serviços mais simples, né? Com IoTs mais baratos e começar a usufruir. Então, coisas que eram para a NASA mesmo, né? Esses grandes fabricantes de equipamento, essas máquinas caras e tal, tinham isso já há década. Como é que a gente traz isso para a nossa realidade, por exemplo, do real estate, de uma prestação de serviços que para nós é mais barata hoje em dia, né? Como é que a gente equipa esses carros para eles se tornarem carros mais inteligentes, enfim. Esse hardware está ficando barato, o serviço está ficando barato e a pergunta é, o meu sistema de assistência técnica está preparado para lidar com esses dados? Está preparado para ter inteligência preditiva e preventiva? Né? Como é que ele sabe que, de repente, aquele rolamento está dando um problema? Onde aquele mesmo rolamento está em outros clientes? Como é que ele já pode abrir uma ordem de serviço de forma preventiva? Né? Ou ele está fazendo uma contagem ali, como é que ele pode abrir uma manutenção preventiva? Né? Poxa, mas isso eu já faço com o meu ERP. Legal, mas vamos trazer isso para frente. Vamos fazer os técnicos, as OS e o próprio cliente está sendo submetido a essa experiência nova, né? Um pouco mais autônoma. Dificilmente a gente tinha esse nível de dinâmica, né? De informação sendo compartilhada com o cliente, na mobilidade, com push, lá na época do RP. Agora, a questão da manutenção preventiva e preditiva tem 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos, né, dentro dos RPs. O que a gente está falando é que a experiência agora é diferente. Que tal, né? Um push notification, um SMS, uma coisa mais pronta, né? Um face recognition do técnico, usando o meu celular, entendeu? Esse é o técnico que está combinado realmente para essa assistência técnica. Não preciso nem mais olhar o crachá. A biometria do cara, para mim, talvez seja suficiente no meu celular. Eu estou falando de umas viagens aqui, pessoal, mas não são viagens, tá? O que a gente precisa é encontrar aí os primeiros clientes dispostos, né, a fazer esse tipo de investimento usando a plataforma Dynamics. Tá? Então a gente já tem aqui os primeiros, vamos lá, chamar de cientistas. Né? Esse troço está só começando. Né? Face recognition, biometria,
IoT. A mobilidade é velha, mas, enfim, essa mobilidade mais presente, né, com todos esses recursos que a gente fala, né, de rota, né, de check-in, check-out, de assinatura, de biometria, enfim, informação mais rica, né, vídeos, a informação disposta de fato com recursos mais sofisticados. Podemos passar um pouquinho mais rápido aqui, mas é isso, né? Esses equipamentos inteligentes, diminuindo o downtime, enfim, manda o técnico já para executar one shot, né? Não tem ir de volta, não tem o segundo técnico indo para lá para ajudar a resolver o problema, porque ele já vai com o skill necessário, com o equipamento necessário, enfim. Não quero ir se não for necessário, se eu puder fazer esse troubleshooting à distância. Né? Ter esses modelos, né, técnicos dos meus equipamentos do lado de cá, e o Dynamics está pronto para isso também, né? Muitos desses clientes hoje em dia fazem o troubleshooting primeiro remoto, tentam resolver com sistemas de engenharia antes de mandar o técnico. Então, como é que a gente traz essa visão para dentro do Dynamics? Como é que a gente utiliza esse tipo de recurso aqui, né? Telecom faz muito fortemente isso, né? Empresas de monitoração hoje em dia, né? De carga, né? De veículos fazem muito essa questão da engenharia preliminar aqui antes de fazer o disparo do técnico, que é o custo principal. Vamos lá. Muito bem, exatamente. Também se busca essa questão aqui com o Field Service, a gente vai ter condições de mostrar isso, que é tentar transformar esse módulo de assistência técnica em conjunto com o cliente, naturalmente ele é parte, né, de solução do problema, né, numa coisa realmente mais sob medida, né, baseada em consumo, cobrar o justo talvez do cliente. Né? Às vezes você fica louco, né, vai um técnico lá, você paga a visita do danado e o cara foi lá e apertou um parafuso. Como é que essa coisa pode ser de uma forma mais equilibrada? Tem o outro lado também, né? A gente vai para resolver uma coisa com um valor baixo ali, a princípio de investimento por parte do cliente, e gasta dias e dias para resolver aquele problema, né? Porque eu também não estou preparado muitas vezes para resolver esse problema da melhor forma. Como é que a gente pode fazer uma coisa realmente mais justa para os dois lados, né? Baseada em consumo? Então essa é a ideia desse tipo de tecnologia, a gente vai tentar falar um pouco disso também, principalmente na questão da manutenção preventiva. Experiência centrada no cliente. Aí, quando eu falo da visão 360 graus, é isso. A gente pode arrancar com o field service robusto, com um bom nível de informação acerca desse cliente. Mas se eu arranco só com o field service, é pouco, né? Naturalmente, eu gostaria de saber o que está acontecendo na vida desse cliente, né? Como é que ele chegou até mim, né? Esse cliente, como é que ele chegou a abrir essa OS, né? Como é que foi o processo comercial dele? Como é que ele nasceu? Nasceu que campanha? Nasceu numa landing page, numa oferta que eu fiz lá no passado, vi uma rede social que eu monitorei e compartilhei conteúdo social. Quem é esse cliente do ponto, né, de contratos que ele tem comigo, enfim. Quem é esse cliente? Ele é um reclamão, né? Não só no sentido da OS, mas é um cara que se manifesta socialmente, no meu pós-venda, é um cara que colabora e contribui comigo. Quem é esse cara? Qual é o scoring dele? Então, essa visão 360 graus que vai além da assistência técnica. Que outras informações estão sendo produzidas, né, em sistemas legados que eventualmente eu tenha, que deverão sedimentar aqui no Dynamics, para que fossem usadas pelo meu módulo de assistência técnica. Mas como? Na hora de programar o SLA, na hora de programar a sequência da SOS, seja de forma manual, seja pelo RSO, pelo agente universal ali de planejamento, né? Enfim. E aí tudo que envolve nessa visão 360 graus, nessa comunicação dentro de uma jornada consistente, né? Essa multicanalidade, trazendo aquele conceito do omnichannel. Ele está falando daquela OS, mas uma hora dessa ele recebe o técnico em campo, uma hora dessa ele entra no meu portal, daqui a pouco ele se manifesta socialmente, daqui a pouco ele entra no meu chat. E ele está falando daquela mesma OS, daquele mesmo processo. Ele está com aquele problema do fogão até agora. Enfim, ele está com um problema na maçaneta lá, e o meu 5 dias. Aproveitar que tem o pessoal de real estate aqui, né? Aqueles processos de vocês, né? De vistoria. Pô, sensacional para dentro de uma tecnologia como essa. Eu sei que alguns de vocês até fizeram essa verticalização no Dynamics, né? Onde a central de vocês abre uma ocorrência e essa ocorrência pode derivar em várias OSs, filhas ali de algum jeito. Isso foi feito com a rato solta no Dynamics, usando o ferramental do Dynamics, mas agora tem módulos mais prontos, né? Esse de Field Service, por exemplo. Né? Então, abrir mão dessa verticalização que foi feita e engatar direto num produto pronto de assistência técnica que pode ser estendido, efetivamente. Então, só para fechar aqui, eu já passo a palavra para o Rodrigo, né? Construindo especificamente, né? Tem a ver isso aí, né? Eu posso pegar um Dynamics, usar o que está lá dentro, estender ou mesmo reduzir, né, de acordo com o meu tipo de demanda de assistência técnica, a envergadura dos meus clientes. Né? Eu vou prestar serviços worldwide, preciso de caras com skills diferentes, enfim, múltiplos tipos de produto e serviço que eu presto assistência técnica, uma complexidade monstro, tá certo? Que envolve mobilidade, que envolve integração com
legados, inclusive os RPs para essa questão de inventário, ou até coisas ultra simples. Né? Então, o Dynamics permite essa maleabilidade. Né? Questão do produtivo, que é isso aí, cara. Vamos mandar o técnico? Pô, com que garantias nós estamos mandando esse técnico? Já esgotei tudo que eu podia de forma remota antes de botar esse técnico. Quando ele vai lá, ele está com todo o preparo em torno da OS para prestar o melhor serviço possível, no tempo recorde, tá? Com a maior produtividade, deixando essa relação com o cliente mais equilibrada, mais satisfatória. Inteligente, né? Vai escapar um pouquinho da mão do agendador e do técnico, né? Principalmente quando você começa a ter esses milhares de serviços, esses clientes com perfis diferentes, milhares de produtos e serviços diferentes. Como é que eu organizo isso? Inteligência. Inteligência na abertura, na orquestração. Né? E adaptável, né? Então, né? Como é que eu mudo, né? Mudo de cara. A gente tem um cliente nosso aqui que ele vive comprando empresas. Cada empresa dessa tem um conjunto de tecnologia diferente. E para ele nós implantamos o Field Service. Né? Como é que eu consigo fazer um onboard de uma empresa para dentro e rapidinho minha área de assistência técnica está pronta para fazer as entregas ali em cima de uma realidade diferente. Acho que eu paro por aqui, pessoal. A gente compartilha esses slides, enfim, uma conversa bem rápida ali, mas aí o Rodrigo agora ele vai passar um pouquinho ali, tentando materializar um pouco disso que a gente falou, né? Olhando um pouco para a interface do Dynamics. Para quem não conhece o Dynamics, novidade total a interface, sabendo que é mais do que o módulo de assistência técnica, né, que está ali de Field Service. Para quem já conhece, vai identificar rapidamente que o Dynamics é mais, sabe disso e vai se entrar na questão do Field Service. Rodrigo, a palavra é sua, então, obrigado. E depois a gente volta para as perguntas e respostas ao final aí, pessoal. Estou fechando meu microfone. Muito bem, pessoal. Bom dia. Vou fazer uma breve demonstração aqui do uso do Field Service. Então, esse é o Dynamics 365, totalmente web. Então aqui eu tenho uma lista das minhas ordens de serviço, análise sobre essas ordens e da onde que essas ordens de serviço vieram, qual foi a origem dela, como que eu cheguei nessa informação aqui de que ordens que eu devo atender. Pode ter sido uma criação através de métodos tradicionais, um call center, por exemplo, recebeu ali o chamado do meu cliente, criou uma ocorrência, fez uma tratativa, verificou que era necessário uma visita de um técnico de campo e, a partir da ocorrência, gerou para mim uma ordem de serviço que deve ser despachada, deve ser selecionado o melhor técnico para dar o melhor atendimento para esse cliente. Pode ter sido uma forma mais autônoma. O meu cliente pode ter, como o Egon disse, entrado através de um portal de autoatendimento, onde ele diz, olha, preciso de um técnico aqui, gostaria que fosse em determinada data, em determinado período, e eu já vou receber aqui simplesmente para analisar essa solicitação e fazer a seleção do melhor recurso. Ou até através do IoT. Pode ter vindo diretamente, um sensor indicou uma necessidade de uma manutenção, de uma troca de uma peça, a ordem de serviço foi criada. Uma vez que eu tenho a ordem de serviço no sistema, o que nós vamos fazer é entrar no nosso painel de agendamento. Então, um profissional responsável por agendar esses recursos vai ter toda a visualização que ele precisa para conseguir selecionar qual é o melhor recurso para executar aquela tarefa. Então eu tenho aqui os meus diversos profissionais de campo, os horários dele, os serviços que já estão agendados, para que eu possa saber onde eles estão, qual a situação. Esse painel ele vai sendo atualizado dinamicamente conforme o técnico vai reportando. Então, conforme a Krista, que está indo para um serviço, ela me avise que ela já está a caminho, que ela já chegou no cliente, as cores vão trocando, os status vão trocando e eu consigo ver aqui no painel como que está esse atendimento. Ela ainda não chegou lá no cliente, ainda está agendado. Quando ela chegar eu já vou saber automaticamente. E como é que eu vou agendar o melhor técnico para uma ordem? Eu posso ver, por exemplo, numa exibição em mapa. Eu sei exatamente aonde estão os meus escritórios de atendimento.
no caso aqui são os escritórios da Alpha People, a gente pode ver como nós estamos e temos aqui os diversos serviços que tem que ser realizado e eles são exibidos também no mapa para que eu possa priorizar o meu técnico. Eu tenho aqui um serviço urgente que precisa ser agendado, eu vou localizar a disponibilidade de um técnico e ele vai me mostrar quais são os técnicos existentes, como estão as agendas dele e vai já selecionar ou priorizar aqueles que são capazes de fazer o serviço. Então, se é necessário alguma capacidade específica, se é necessário alguma ferramenta específica que um determinado técnico contenha, ele já vai ser filtrado aqui, já vai me mostrar quais são os técnicos possíveis, disponíveis para executar aquele serviço. Esse agendamento ele pode ser feito de forma bastante automatizada ou até dando uma liberdade para que a pessoa, o dispatcher ali, consiga analisar o que ele quer fazer. Eu tenho, no caso, 3 técnicos que conseguem atender esse cliente, 2 deles conseguem atender mais cedo, logicamente eu vou priorizar isso, e o sistema já está olhando, baseado na localidade atual do técnico, baseado no trânsito ou no modo de locomoção dele, se ele está de carro, que meio que ele vai se locomover, quanto tempo ele levaria para chegar no cliente. Então tem um técnico que consegue chegar mais cedo e em apenas 23 minutos ele vai estar lá no cliente. Eu vou reservar aqui a agenda desse técnico e está pronto, está agendado dentro do calendário desse técnico para que ele realize o serviço no meu cliente. Na visão do técnico, eu posso usar o meu dispositivo móvel, eu posso usar um tablet, um telefone, eu estou usando aqui um aplicativo local. Qualquer um deles vai me dar as mesmas informações. Então aqui é a tela da Kelly, ela acabou de receber aqui o agendamento para visitar esse cliente, ela consegue ver a lista, ela consegue ver o mapa, ela consegue selecionar para que o sistema chame o seu navegador, o seu mapa, o seu GPS e guie ela até o cliente. Chegando no cliente, ou mesmo no momento da saída, ela pode ir trocando os status e avisando que ela já está executando o serviço. Como eu disse, ao atualizar o status para o painel do agendador, eu já vou conseguir ver a troca de cores, a informação de que aquele serviço está acontecendo. Outras informações que ela vai ter na tela, o endereço, logicamente, do cliente, o horário de chegada pode ser feito através de check-in, duração de viagem, tempo de viagem, apontamento das despesas, os custos dessa viagem e os serviços. O que ela tem que fazer para executar? Eu posso ter uma lista de serviços necessários, de instruções que podem agilizar o trabalho, fazer com que ela saiba exatamente o que precisa ser feito e em que ordem esse serviço deve ser feito. Vou colocar aqui agora. Se ela selecionar aqui um determinado serviço, tem a descrição, todas as instruções desse serviço, e ela vai marcando cada um desses serviços, qual o percentual de conclusão, marca esse serviço como concluído e vai me atualizando na minha ordem de serviço como que está o atendimento. Ao terminar todo o atendimento, ela pode inclusive colher a assinatura do cliente no seu próprio dispositivo e isso tudo vai ser registrado dentro do sistema. Com essas informações eu consigo gerar
estatísticas sobre o uso do recurso, o tempo efetivo que foi gasto, quais as peças foram consumidas e qual o estoque de peças que restou com esse meu técnico que está em campo, para que eu possa, inclusive, providenciar a reposição dessas peças com o técnico. E também informações que vão alimentar de volta o meu sistema financeiro, o meu ERP. Então, como que eu vou fazer o faturamento desse serviço, das horas utilizadas, dos materiais utilizados, cobrar esse cliente. Logicamente, ela pode também ter outras visões, consultar outros pagamentos, como o Egon falou, ela tem um acesso completo à aplicação para que ela possa fazer um cross-sell ali, um upsell, oferecer outros produtos, outros serviços da minha empresa, fortalecendo a minha presença no mercado. Tudo isso através de um único atendimento em campo. Legal, Rodrigo. Obrigado. Voltando aqui, pessoal, acabei de mandar para vocês duas coisas interessantes. A primeira tem a ver com a parte de realidade virtual, mas é o Mixed Reality. Então, imagina um técnico, né, que vai a campo, e eu vi uma apresentação dessa há 2 semanas, nós até fizemos um evento para Real Estate, a Microsoft mostrando a parte do HoloLens, né? Então, um técnico, eventualmente prestando uma assistência técnica ali com essa realidade combinada, né? Ele está com o recurso ali com óculos, né? Ele está vendo o ambiente, na verdade, e sobre o ambiente está sendo colocado uma espécie de um holograma, enfim, o que é o HoloLens ali. E aí ele podendo fazer, eventualmente, ali uma manutenção, um entendimento do problema, né? Com todos os recursos disponíveis. Ou seja, ele vai fazer uma desmontagem ou ele vai desmontar o equipamento. Então imagina que ele está vendo o equipamento e as setinhas vão aparecendo e a sequência dos parafusos que ele aperta ou que ele desaperta, tá certo? Vão sendo sugeridas, né? Eventualmente, se ele está indo numa direção com a chave de fenda que não é a ideal, de repente ele vai tomar um alerta ali, um warning. Isso aí é a futurologia doida, né? Nós estamos ansiosos para que esse dia chegue, né? Eu acho que ainda demora aí uns 5, 10 anos, mas assim, nós estamos nos preparando para isso de algum jeito. Mandei esse hyperlink, então, da realidade aí, mais do que virtual, porque a realidade virtual tem um pouco daquilo de o cara colocar o óculos, ele não está vendo nada na frente, né? A não ser o que está dentro do óculos. No caso ali, é o teu ambiente mais o holograma misturado, né? Então essa realidade mista que a Microsoft chama é esse link aí. Aproveitei e mandei também para vocês o release do Dynamics agora de outubro de 2018. Inclusive tem uma série de implementações feitas sobre esse módulo de Field Service, tá, pessoal? Então também é um guide, só 297 páginas, tá? Então liberaram há 3 dias atrás aí, eu já li. Para quem já usa Dynamics e para quem não usa também, é uma chance muito interessante ali dar uma olhada em tudo que está acontecendo de novo, né? Destaque ali para algumas questões do Field Service bem interessantes, vale a pena dar uma olhada. Pessoal, isso aí é só um cheiro, né? Só para quem já conhece Dynamics, ficou essa vontade de conhecer, imagina, um pouquinho mais do Field Service. Para quem não conhecia o Dynamics, esse é o módulo de Field, mas saibam que vai muito além, né? Então, colocamos toda a estrutura da Alpha People aqui no Brasil e também nos outros países aí para poder apoiá-los, né, com mais informações acerca desse tema. A gente abre agora um espacinho aqui, pessoal, para os 2, 3 últimos minutos aí, se algum questionamento do grupo. Fiquem à vontade, né? Sei que foi uma coisa rápida aqui, mas a ideia era só gerar essa vontade mesmo, né, esse taste. Se vocês acharem interessante, contatem o account manager de vocês, para quem já é cliente de Dynamics, para quem já é cliente da Alpha, e quem não for, né, façam esse contato pelo nosso marketing aqui, porque o nosso marketing tem essa porta de entrada, né? Eles fazem a geração de demanda para a gente aqui. Qualificam isso para a gente e mandam aqui para o nosso time comercial, e aí eu terei prazer, junto com a equipe comercial da Alpha e de pré-vendas aqui no Brasil, né, de fazer essa interação. Outro recado importante, pessoal, a gente está trabalhando muito forte aqui numa solução realmente sob medida, né, para assistência técnica e gestão de projeto. Hoje a gente não falou de gestão de projeto, tá? Mas também tem um módulo muito interessante de gestão de projeto, olhando com carinho para isso, integrado ao ERP, tá? Então o ERP a gente acredita super no ERP da Microsoft, já tem boas referências aqui no Brasil, no mundo, né? Centenas delas. Enfim, nos chamem também para uma conversa aí que envolva eventualmente o ERP ligado ao módulo de assistência técnica, tá bem, pessoal? Algum questionamento? Acho que não, né? Ninguém aí, nenhum questionamento. Dou-lhe uma. Pessoal, muito obrigado, viu, pela presença de vocês.
enfim, ficamos à disposição para outras apresentações remotas, se for o caso, ou presencial aí na casa de vocês. Dá para expandir esse conceito, dá para falar de IoT aí, dá para falar de Power BI para essa informação, para esse Big Data, dá para falar seguramente mais aí do Dynamics, não só da parte de Field Service, mas principalmente de Field Service. A gente sabe que tem muitas indústrias aí que precisam disso, algumas já fizeram no próprio Dynamics suas verticalizações, mas como é que a gente pode sumir com essa verticalização e usar o que tem já de pronto nativo, com bastante pesquisa e desenvolvimento da Microsoft, tá bem, pessoal? E a Alpha está preparada para isso, já tem os seus primeiros projetos, seu time, né, sendo capacitado nessa especialidade, muda um pouco o perfil do consultor, é um cara que tem que entender um pouco mais dessa questão, um pouquinho não, bastante mais dessa questão, menos até do arraste e solta só, né, como o Dynamics foi no passado, mas agora da prática realmente de negócio. Ele tem que saber o que é uma assistência técnica, tem que ter vivido isso, tem que ter essa experimentação, e a gente começa então a trabalhar com esse tipo de consultor em campo aí. Beleza, pessoal? Obrigado a vocês aí pelo tempo e até o próximo webinar, né? Nosso marketing aqui ainda tem um calendário para esse ano, pelo menos mais uns 2 ou 3 aí, me parece, e a gente vai estar convidando vocês para todos eles. Foi um prazer estar com vocês aqui. À disposição sempre. Obrigado.